Para mim é sempre uma satisfação estar aqui com vocês. E hoje vamos fazer uma, não superficial, mas breve, por conta da amplitude do tema, né? Não temos nem estrutura para encontrarmos com a verdade absoluta nesse momento, mas até onde nós conseguimos o encontro com a verdade, é possível caminharmos numa reflexão bem interessante. Quantas vidas, né? A gente já viveu, quantas encrencas, quantas decisões, quantos amores, quantas confusões, quantos momentos incríveis, quantas oportunidades, né? Sempre uma após a outra, momentos aqui no mundo material, momentos no plano espiritual, de preparação, de renovação, de uma estruturação para poder voltar e se recuperar e se buscar, né, dentro desse caminho de individuação, de encontro com o self que nós temos que percorrer segundo o entendimento que temos da doutrina espírita, que é essa jornada de rumo à perfeição, né? Então, falar sobre a verdade é falar sobre essa busca incessante nossa. É uma busca que literalmente não para, né? A gente vive buscando algo, né? Dentro do tema que nós vamos ver hoje, nós vivemos incessantemente buscando uma verdade, uma coisa, algo, um sentido, uma estrutura que nos traga uma paz, uma tranquilidade, uma calma, uma felicidade. E aí, nós vamos entender que essa busca da verdade é uma consequência da busca pela felicidade. E a busca pela felicidade é uma consequência dessa busca pela verdade, ou seja, essas duas coisas estão vinculadas. Então, uma das maneiras que a gente tem de ser feliz é buscar essa verdade, buscar ela sempre, né? E entendemos com a doutrina espírita que a gente não pode parar, que a evolução continua, é muito maior do que essa vida presente que nós estamos. Então não podemos estacionar naquilo que a gente já conseguiu, precisamos seguir além, sempre, né? Além das coisas boas e além das coisas ruins. Porque o tempo cronológico ele vai passando e o tempo das lições de aprendizado que o nosso espírito vai conseguindo também vai se estruturando, né, ao longo das nossas vivências. E por isso a gente precisa do desafio, que é essa jornada no mundo, né? Esse desafio material que o nosso espírito enfrenta, mas que é um desafio espiritual. Porque aqui esquecidos do passado, dessa integralidade que somos, não temos muitas vezes o contato com o nosso self, embora ele esteja aqui conosco, né, no nosso inconsciente, mas o nosso ego toma conta dessa experiência carnal atual, né? Essa personificação, né, egóica que nós temos, que assume o controle dessa nova existência na busca incessante de novos níveis, de novos patamares. E aí, nesse caminho conturbado às vezes, ou às vezes bom, de conquistas saudáveis, a gente vai crescendo e aprendendo, enfim, a vida vai nos ensinando, né, ou pelo amor ou pela dor. E aí, a gente vai filosofar um pouco hoje. Para ser feliz, o homem precisa ser sábio, né? Às vezes, nos ensinamentos dos filósofos, nós refletimos dessa forma. E a busca da filosofia era a sabedoria. Bom, porque a sabedoria traria a felicidade, ou seja, a felicidade estaria também na sabedoria. E a sabedoria
nós conquistamos experimentando a vida. Não há outra forma de nos tornarmos sábios, além da vivência, né? Da experiência, né? Seja ela qual for. Ok. O Viktor Frankl, que é o autor deste livro, foi um neuropsiquiatra, né? Um filósofo também austríaco, ele sobreviveu a 4 campos, não bastava um, ele sobreviveu a 4 campos de concentração nazistas, incluindo Auschwitz. E nesse tempo, nesses anos, né, ele teve que, para sobreviver, encontrar alguma coisa que desse para ele a condição dele atravessar aqueles momentos que todos nós aqui podemos imaginar, né, serem algo muito horrendo, né, aquela situação naqueles campos de concentração. E ele conseguiu entender o movimento da vida para ele e ele conseguiu encontrar um sentido. Veja, para ele, nessa busca incessante, ela acaba se tornando essa busca de sentido. O sentido da vida não é uma coisa universal que a gente vai descobrir e tudo vai mudar e tudo vai acontecer magicamente, mas é uma construção única e concreta, né? Ou seja, a gente vai viver alguma coisa e nós vamos construir algo com aquilo que nós estamos vivendo, dependendo da circunstância, dependendo do momento. E ele vai defender que a nossa motivação não deve ser a busca pelo prazer, do poder, da felicidade, mas a vontade de sentido. Por quê? Dentro dessa vontade de sentido, né, a gente vai buscando um sentido, a gente vai encontrar a felicidade. Então, a busca de sentido deve ser a nossa motivação em cada nova existência que nós vamos tendo a oportunidade de experimentar na vida. E aí, no meio disso, nós vamos encontrando a felicidade, a verdade, a liberdade, a sabedoria e tudo isso que está vinculado a esse encontro com essa verdade. Então, a felicidade, né, segundo Joana de Ângeles, é essa libertação das próprias sombras, né? Segundo Carl Gustav Jung, é o nosso movimento individual de integrar a nossa sombra ao nosso self. Quando o nosso self começa a acolher esse ego que acha que é o dono de tudo, que acha que manda em tudo, e o self começa a se apoderar dele, né? Começa a acolher esse ego, ou seja, essa sombra nossa que ainda temos, que deve ser aceita, amparada e acolhida. Que nós não devemos lutar contra ela e acabarmos com ela. Não, a gente deve acolher a nossa sombra, para que ela se integre ao nosso espírito integral. É como se nós tivéssemos construído essa sombra nas nossas vivências e ela nos acompanha até que a gente reintegre a luz como o sol do meio-dia, né? Quando a gente vê o sol do meio-dia, a gente não vê sombra, né? Parece que não existe, né? Ela está embaixo, ela está integrada em nós, né? Nos tornarmos luminosos é colocarmos esse sol sobre as nossas cabeças, né? E a sombra integrada a nós. Felicidade e libertação, então, são essas consequências que estão vinculadas a essa busca. Quando a gente busca a verdade e conhece a verdade, a gente também está buscando a libertação e encontra a libertação. Então, essa verdade vem para uma libertação. No entanto, nem sempre essa libertação ela é atravessada com tranquilidade, com equilíbrio, com calma, né? com uma consistência nossa. Às vezes ela é atravessada com alguns desafios um tanto quanto pesados, tá? Que nos geram bastante incômodo ou
dificuldades. Segundo Joana de Ângeles, o encontro com a verdade não é uma descoberta intelectual ou dogmática, mas é um processo psicológico e espiritual de autoenfrentamento. É o momento em que nós decidimos parar de fugir de nós mesmos. E a gente assume a nossa vida com responsabilidade e para de acusar Deus, o outro, o marido, a mulher, por tudo aquilo que nos acontece. A gente toma as rédeas do nosso ego e vai caminhando conforme aquilo que nós podemos alcançar, né? Porque nós estamos no comando e conseguimos entender esse processo que é gradual de autoenfrentamento. Quem é que gosta de reconhecer uma imperfeição, um vício, seja lá o que for, né? Para nós encararmos isso muitas vezes é processual, né? Alguém vem, porque você é invejoso, porque você é fofoqueira. E a gente leva aquele choque, né? A gente não está acostumado a olhar para a nossa sombra e, ok, entendê-la, compreendê-la, para que a gente consiga organizá-la, estruturar ela de uma forma diferente no nosso comportamento. E a Joana disse que esse encontro com a verdade então, diz respeito a esse processo de autoconhecimento, de autoenfrentamento que vai transformando o nosso comportamento. E a gente vai olhando mais para dentro e não tanto para fora. Então, a nossa vida ela começa a ser gerenciada, né, de dentro para fora, e não com base no que está do lado de fora, para que a gente consiga mudar o lado de dentro. E aí, eu gostaria de trazer esse mito da caverna de Platão com uma perspectiva, porque eu sei que existem muitas, né? Mas a gente vai trazer nessa perspectiva do encontro com a verdade. O Platão, ele vai trazer que nós, na visão dele, vivemos um mundo material como se nós estivéssemos presos no fundo de uma caverna. E, por estarmos lá, não conseguimos sair, estamos presos nesse fundo da caverna. E não conseguimos expandir a nossa visão, não ampliamos o nosso potencial visual e conseguimos ver apenas uma projeção daquilo que é a realidade, ou seja, a gente vê parte da realidade, que é aquela lá no fundo da caverna onde a gente consegue alcançar com os nossos olhos. Então, a luz que entra lá de cima, do lado de fora da caverna, a luz vai entrando e conforme vai ficando mais escuro, mais profunda a caverna, vai ficando mais difícil a luz alcançar o fundo da caverna onde nós estamos. Tudo é mais sombrio lá no fundo. E nós estamos vendo apenas, muitas vezes, reflexos de uma luz, de uma coisa, ou de sombras que os nossos olhos estão se movimentando, né? E não conseguimos entender ou captar ou perceber a realidade total daquele ambiente. Então, aquilo que pensávamos ser a verdade, muitas vezes, lá no fundo da caverna, é um reflexo das movimentações mais profundas, né? Agora, chega um momento, olha só, em que uma dessas pessoas que estão lá acorrentadas, um de nós, pega o martelo e quebra a corrente, e se liberta dessa corrente e começa a escalar a montanha, começa a subir, começa a perceber que aquilo que ele achava que era verdade era aquele reflexo imperfeito. Conforme ele vai subindo, ele vai vendo, meu Deus, que reflexo imperfeito que eu estava tendo lá do fundo da caverna. Olha, o que é isso? Quando ele sai da caverna, ele descobre uma realidade que ele não fazia ideia. Uma realidade que transcende a realidade da caverna. Ou seja, um novo padrão, uma nova coisa, uma descoberta, uma revelação que até então ele jamais faria noção daquilo. Mas como ele subiu, ele conseguiu ver essa realidade transcendental. Mas isso ocorre aos poucos, porque se ele subisse do nada e ele visse aquele clarão todo, ele poderia ficar deslumbrado ou até ficar cego, né, com excesso de luminosidade. Então,
Essa descoberta, ela é gradativa, processual, conforme ele vai subindo a caverna, ele vai escalando, ele vai vendo mais luz e vai seguindo, porque ele vai se interessando, ele vai ficando muito motivado, mas o que é aquilo? Eu quero ir em direção àquilo. E assim, ele não desiste da subida, né? E ele vai até ao final lá, se acostumando pouco a pouco com aquilo que ele vai conseguindo lidar com as pedras do caminho, enfim, seja lá o que tiver na frente dele. E estando lá do lado de fora, né, maravilhado com tudo aquilo, essa pessoa às vezes lembra daquelas outras que ficaram lá presas no fundo da caverna e pensa: nossa, eu preciso voltar para falar com aquelas pessoas e dizer para elas que não é verdade. Não é verdade. Aquela verdade que nós víamos lá no fundo não é a verdade. E essa pessoa desce até lá no fundo da caverna para tentar libertar as outras que estão lá presas, né, acorrentadas aos seus grilhões. Mas ela não é bem recebida. Chegando lá, ela descobre que ela não é mais bem-vinda. E sim, é tida como alguém que enlouqueceu, que está fora de si, que está fora da razão, falando coisas que não fazem sentido nenhum. E de fato, né? Então ela está fora da verdade. E aí, infelizmente, né, essa pessoa é rechaçada. Como é que pode uma realidade maior do que essa que nós estamos vendo aqui? Vocês já ouviram isso quando falam de espiritismo por aí? Né? Mas o que você está falando? Você está fora da realidade. Isso que acontece comigo não é nada disso que você está falando, aquele outro, aquilo. Então, essa realidade não existe. E a pessoa fecha, né? Abraça os grilhões que ela está ali e continua o caminho dela amarrada, né? Presa àquela percepção limitada. Por mais que a outra já tenha saído e tenha vivido outras coisas. Então vamos lá. Dentro da nossa reflexão, o martelo que destrói esses grilhões e faz com que essa pessoa saia da caverna é a filosofia, né? Porque a filosofia ela vai quebrar essas verdades, vai trazer uma nova perspectiva, uma nova verdade dessa realidade limitada. A filosofia, nesse caso, a gente entende como um instrumento que a gente vai usar como um martelo para quebrar as nossas crenças disfuncionais, o nosso apego à matéria, né? E a gente busca, como Sócrates, a gente questiona a realidade que a gente está, a realidade que a gente vive, buscando uma realidade melhor. Quem não quer melhor? Quem não quer melhorar? Quem não quer algo mais saudável para a sua vida, né? Quem é que quer viver na escuridão? Então, que realidade é essa que a gente tem que quebrar, né? Justamente essa, né, que a doutrina fala há muito tempo já para nós, que essa é a realidade espiritual. E é lá que estão as verdades, a verdade absoluta, nesse mundo que não é inteligível, como esse mundo aqui, o mundo que nós podemos dar forma às coisas que a gente pega, a gente mede. Né? O mundo espiritual é ininteligível, a gente não pode conceber com a nossa inteligência, segundo a visão de Platão. Ele é um mundo que é a essência, que dá forma a esse. Esse mundo aqui é a consequência. Então, essa é a realidade maior que a gente tem que descobrir. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ué, mas qual verdade é essa? A verdade transcendente, que não está aqui, nem agora, que a gente não pode medir, nem pegar, né? Nem ver com esses olhos da matéria, salvo aqueles que têm a mediunidade. Né? É a verdade que está fora da caverna, a verdade que está fora do mundo material. No entanto, nós estamos aqui agora na caverna, né? Então precisamos pegar o martelo e quebrar esses grilhões que nós temos. Mas que martelo? Olha, do Evangelho de Jesus, por exemplo, que a doutrina espírita vem nos ensinar a caridade, a beneficência, o perdão, né?
o autoconhecimento, a reforma íntima, são instrumentos para a gente quebrar esses nossos paradigmas, essas nossas crenças, essas verdades limitadas que a gente coloca na nossa cabeça e vai até quebrar, né? Vai até a morte do corpo. E a gente precisa morrer de novo para ver de novo, para entender de novo e acreditar de novo num ciclo meio que disfuncional. Mas até quando? A doutrina espírita, o Consolador Prometido, veio para trazer essa realidade até nós já, para a gente começar daqui essa construção de aproximação dessa verdade absoluta, que é a verdade de Deus, né? Joana de Ângeles fala sobre isso naquele processo psicológico. Olha, o valor moral cresce de acordo com os nossos esforços nas etapas anteriores. Quantas vidas eu já vivi? Eu não sei, mas foram muitas, né? Então, cada esforço nessas etapas anteriores vão fortalecendo a nossa capacidade essencial do nosso espírito, do nosso self, né? E estão acomodados no nosso inconsciente, no nosso cérebro físico, perispiritual, mental, segundo as nossas capacidades, segundo o nosso planejamento reencarnatório. Mas a grande meta, então, para ela torna-se factível, né, de ser alcançada por isso. E à medida que ela vai sendo conseguida, à medida que a gente vai escalando a montanha, mais fascinante a gente consegue entender que é isso e mais a gente quer chegar, né, no topo da caverna para enxergar essa luz, superar esses limites do nosso imediatismo, porque nós estamos seres imortais, gente. Nós estamos vivendo na materialidade das coisas, mas nós vamos atravessá-la, né? Dentro da nossa evolução espiritual. E ela entende que isso é possível da gente construir e estruturar na nossa mente espiritual, né? No ser que nós somos como existencial. Então a gente entende aqui que existe uma trilha, né? Uma jornada, como lá na caverna, para escalar, subir mesmo, né? Ali ele ainda usa ele subir caverna acima. Gente, é isso mesmo. É subir para cima, né? Ele enfatiza isso dessa forma. Então, dentro dessa perspectiva, essa verdade que vai sendo descoberta, ela liberta, mas ela também traz um pezinho, que é o caminho que a gente vai ter até chegarmos lá na entrada da caverna. A gente vai ter que subir, a gente vai ter que se escalar. E a gente vai ter que perseverar e confiar e ter essa automotivação, insistir nessa subida, mas a gente vai escorregar, vai machucar o pé, pode quebrar alguma coisa. No entanto, a gente vai encontrar a renovação quando chegar lá fora. A gente vai encontrar a revelação de alguma coisa que a gente procura, dessa luz que hoje a gente não entende integralmente, mas a gente vê alguma coisa. É para lá, né? O Consolador Prometido aponta, sinaliza, piscando, gente, por aqui, todo mundo por aqui, né? E a gente às vezes ainda, eu acho que eu não vou agora. Só mais um pouquinho, vou esperar mais umas 2 vidas, porque tá tão bom aqui as minhas distrações, né? Tem tanta coisa aqui no mundo para a gente aproveitar. Não vai fazer tanta diferença assim, mais 2, 3 encarnações, não é mesmo? E a gente vai se enganando, né? O ego vai nos iludindo, né? Então essa frase ela traz uma questão temporal também, né? Porque a gente não vai encontrar a verdade e a verdade vai nos libertar como uma coisa mágica, assim, olha, eu descobri. Agora que nós descobrimos isso, gente, vamos fechar aqui o computador, todo mundo pode ir embora. Tá tudo resolvido.
A gente já sabe agora, a gente encontrou a verdade. Não é assim. Porque ela é uma construção neurofisiológica, espiritual, física, é tudo que existe e tudo que está em nós, e nós estamos em tudo, nós estamos em Deus e Ele está em nós, é bastante coisa que nós precisamos viver de forma parcelada. E a doutrina espírita entende isso, né? Então ele fala isso para nós: conhecereis a verdade e ela vos libertará, porque ela vai nos dar a coragem para a gente insistir, para a gente continuar em frente com esse autoenfrentamento que nós temos que decidir buscar. Vou parar de fugir de mim e vou olhar para mim porque eu preciso me amar. Se eu não me amar, então eu levanto a bandeira branca. Esse é o caminho do conhecereis a verdade, né? Porque esse caminho, por mais que seja às vezes cansativo, a gente se esforça, a gente tem ali as dificuldades, esse processo, né, psicológico de amadurecimento, de acomodação dessas experiências, é lento e é único, né? Cada um vai entendendo o seu próprio processo, mas nos traz uma segurança incrível conforme a gente vai conseguindo fazer isso. E vai produzindo uma transformação que é fascinante, que a gente não quer mais voltar, a gente quer ir para frente, né? Porque é o amor que nós buscamos. Então, no caminho do alto amor, eu encontro o amor universal, eu encontro o amor do outro, eu encontro o amor da vida, eu encontro o sentido que o Victor falou, eu encontro essa felicidade relativa, eu encontro essa libertação, porque é assim que eu me sinto. A vida ela começa a se tornar mais colorida, mesmo com os desafios. Uma verdadeira jornada, né? Então, buscar esse martelo é questionar, né? Mas será que isso que eu estou vendo aqui é a verdade ou será que existe uma verdade mais profunda? Esse insight que às vezes a gente tem, né? Ou que a gente às vezes ignora, né? Será que estamos realmente vivendo algo real ou a gente está naquela verdade parcial, limitada, negativa? Então, quando a gente começa, né, esse processo de busca, de descoberta, a gente já está se libertando, mas não de forma total. Quando a gente começa a quebrar os grilhões, pega o martelo, começa a se questionar socraticamente, né? A gente já está se movimentando, já é um nível da verdade, já é uma parcela a mais da verdade. Quando a gente percebe a luz, busca, começa a escalar a montanha, é a verdade que está se ampliando em nós. Mas a verdade absoluta ainda não está no nosso entendimento, né? Nesse momento, se assim podemos dizer, né? Ela vai se apresentando, né, nas suas variáveis conforme o nível, o grau da evolução humana. Ela não se impõe e ela não constrange ninguém. Ela é natural, gradativa, processual, libertadora, né? Ela vem silenciosa conforme a nossa busca. Ou seja, ela vem em parcelas que vão sendo aí ampliadas conforme a gente vai encontrando a verdade que está além da minha verdade, né? Que vai nos libertando aí de forma gradativa, né? Essa escalada de cada um de nós, né? É um caminho individual esse, né? Associando as nossas vidas, né? Às vezes a gente fica nessa, né? Ou a gente quer obrigar as pessoas a aceitarem a verdade que a gente já conquistou, o que a gente já alcançou, né? Só que cada um está onde quer estar, né? Onde estaciona ali, como ela usa, né? E vai progredindo conforme o seu movimento individual. Nós não podemos padronizar a verdade absoluta numa escala igual para todos nós.
porque nós não somos iguais. E não temos como fazer isso, certo? E a gente não gosta quando fazem isso com a gente. Quando vem querendo impor e querendo cercear a nossa faculdade, nosso direito, né? E de pensar, de decidir o que a gente acha melhor, a gente não gosta. Então, não vamos fazer isso com as pessoas, né? E é isso que também a doutrina espírita vem ensinar pra gente, né? Que a gente não tem essa necessidade, né? Que cada um está no nível de evolução em que se encontra, né? Naturalmente. A gente não tem a obrigação de salvar ninguém, segundo Joana de Ângeles, mas nem de destruir também, né? Então a gente não salva, mas também não destrói. Cada um cuida da sua vidinha, né? E deixa o outro lá viver o problema dele, a questão dele, né? Entendendo essas diferenças, né? A jornada individual de cada um, a pessoa está lá no fundo da caverna, ok, vamos respeitar, ela decidiu estar lá. Até então, ela decidiu estar lá. Em algum momento, ela vai também, por alguma movimentação da vida, ela vai pegar o martelo dela e vai quebrar os grilhões, né? Mas a decisão vai ser dela, não vai ser nossa, certo? Então, o fim das máscaras, das ilusões do nosso ego. Quanto tempo a gente gasta criando máscara, né? Ou a gente quer agradar as pessoas, ou a gente quer esconder alguma coisa delas. Nesses dois polos, a Joana de Ângeles coloca que a gente fica, né? Ou a gente se esconde, ou a gente quer mostrar algo que a gente não é, para receber algum benefício, para ser amado, enfim. Por mais que o motivo seja bom, às vezes a gente usa, né, das máscaras do nosso ego nesse sentido. Mas encontrar a verdade é ser apenas quem você é e ficar feliz com isso. Até onde você chegou, você com os teus defeitos, com os teus acertos, e olhar para si mesmo e entendendo isso, aceitando e se acolhendo, né? Esse é o fim das máscaras do ego. Quando eu não tenho mais a necessidade de agradar ou de esconder. A verdade não é um privilégio, é uma responsabilidade, né? Então, por quanto tempo, às vezes, a gente busca acreditar que ela vai resolver os nossos problemas? Ah, então, quando eu encontrar a verdade, não vou mais sofrer, é isso? E agora que eu conheci o Espiritismo, então, tudo vai ser resolvido na minha vida porque eu conheço essa verdade. Não, você vai continuar o seu caminho, mas provavelmente vai ter um pouco mais de lucidez, um pouco mais de coragem, de entendimento da vida e desse sentido que você ainda pode não estar compreendendo das dores, das leis de Deus, lei de causa e efeito, né? Dessa responsabilidade pelo nosso próprio destino, né? Onde aí, por aqui só a gente já não culpa mais os outros, não culpa mais a Deus, nem a vida ou o azar, né? Quanto tempo nós ficamos apegados no fundo da caverna? Nós? Quanto tempo já que ficamos lá, ou o que ainda estamos, eu não sei, né? É uma reflexão íntima essa, né? Será que a gente já pegou o martelo que a gente precisa para quebrar os nossos grilhões? Há quanto tempo nós sofremos sem a coragem de enfrentar a nós mesmos, de enfrentar o próximo, de enfrentar a vida? E ficamos nesse sofrimento terrível e nos adoecemos mentalmente, adoece o nosso corpo. Às vezes a gente tenta salvar quem não quer ser salvo, aí a gente gasta toda a nossa energia e não sobra nada pra gente. E a pessoa ainda te xinga porque ela não pediu isso. Você está incomodando ela ainda porque ela não quer nada, né? Então, olha, entender esses limites, né, esses posicionamentos, né, é importante também dentro do nosso caminho, nessa perspectiva de jornada, né, que a gente está. Se a gente está em jornada, olha, eu estou em movimento.
A não ser que eu estacionei aqui, né? Mas se eu estou em movimento, eu vou precisar de energia. Eu tenho que me cuidar um pouco mais, né? Enfim, quanto tempo a gente demorou para descobrir a verdade que outros já descortinaram antes de nós, né? E nós estamos aqui, né, estudando a doutrina espírita, que já foi descortinada, já foi estruturada, né? E nós recebemos ela aqui para termos como esse consolador, como essa referência, né? E estamos utilizando esses instrumentos, né, como os nossos martelos, se assim nós desejamos. Então, a gente não tem como elaborar tudo isso, todas essas escaladas, todas essas amplificações de uma só vez. Não dá. A gente precisa viver, experimentar, a gente precisa sim viver na sombra da caverna e descobrir aos poucos quais são as possibilidades que a gente tem de sair dessa caverna. E aí a gente entende que a gente consegue sair dessa caverna, que tem isso, que tem aquilo, que tem aquele outro, e a gente vai conseguindo nos automotivar a partir do momento que a gente decide seguir em frente conosco junto, né? Eu não sigo a vida só sobrevivendo desconectada de mim. Eu me levo junto. Eu me levo junto comigo, né? E quantas vezes a gente está no lugar e a gente não está no lugar, né? A gente, ai, o que você comeu ontem? Ai, nem sei. Como assim? Você não estava junto? Quando você estava comendo? Quando você estava escovando o dente? Quando você falava com seu pai, com a sua mulher? Onde é que você estava? Então, às vezes, a gente tem a dificuldade de estar presente na própria vida, quanto fará fazer uma escalada dessa, que é uma jornada interna, né? Mas a busca é incessante. Não nos contentemos com a verdade que temos hoje, e uma coisa muito importante é que precisamos desapegar, tá? Desapegar em busca dessa verdade, né? Em nome dessa verdade que transcende, porque vamos compreender com isso que nós vamos encontrar novas verdades pelo caminho, que vão sim preencher a nossa alma. Então a gente também tem que desapegar das coisas boas, ok? Porque às vezes nós estamos lá no fundo da caverna porque tem algo bom lá também. Mas a gente tem que desapegar do que é bom e do que é ruim. Porque Deus, Ele já nos reservou coisas boas ontem, hoje. Então, no futuro, Ele não vai deixar de reservar coisas boas para nós também. Mas para isso a gente precisa seguir em frente. E não parar, não estacionar. Desapegar das coisas boas nesse sentido é bem importante também. Enfim, meus irmãos, finalizando aqui, né? Quem encontra a verdade vai se modificando, né? Porque ela vai nos transformando. O padrão de comportamento, o padrão mental, o nível dos valores que a gente vai vivendo na vida, nós vamos nos sentindo mais livres, porque ela faz com que a gente se torne mais sábio, porque a gente vive mais paciente, mais apaziguado, mais resiliente. Todas as virtudes que a gente tem que viver, essa verdade vai nos proporcionando. Percebe? Porque a gente vai vivendo. E a vida vai nos ensinando essas virtudes no meio do caminho. Essa é a nossa escalada aqui, né? Porque tudo leva a Deus. Tudo é Deus. Essa verdade absoluta é Deus. Está em Deus. Estamos em Deus, voltaremos para Deus. Por isso a confiança, a esperança, a tranquilidade, a paz. Porque Deus é amor. E essa verdade absoluta é amor. O amor de Deus. Deus está presente nos momentos da nossa vida, em qualquer momento. Ele atravessa os tempos, o universo, né? Ele é o nosso Criador. Então a verdade absoluta está em Deus. E Deus é amor. Então estamos construindo, né, esse ser luminoso que nós somos, potencialmente falando,
na direção desse amor, assim como Jesus hoje é essa luz crística que nos guia, né, que é a nossa referência. Então, a verdade é a manifestação de Deus que pouco a pouco, segundo Joana de Ângeles, o homem penetra. Por isso, ensinou Jesus que todos buscássemos a verdade, pois que ela, expressando o amor em plenitude, liberta e torna feliz o homem, o ser que somos. Então, que a gente consiga realmente, né, buscar filosoficamente na nossa vida esse martelo, né, que cabe a cada um de nós e quebrar as nossas amarras e começarmos a nossa libertação, o nosso caminho e a nossa escalada. Tá bom? Muito obrigada.